1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Todos acharam, amém? Vamos lá acompanhar. Verso 1 Coríntios 1, 18. Diz assim: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador deste século? Não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os que são chamados, porém, tanto judeus quanto os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até o 25. Depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo é o maior personagem do Novo Testamento. Ele que antes foi perseguidor da igreja, ele se converteu verdadeiramente e se tornou o maior pregador do evangelho naquele tempo. Paulo foi um grande missionário. Ele viajou por muitas cidades, ele sofreu muitas perseguições e nada absolutamente o abateu. Ele dedicou a sua vida para que as pessoas conhecessem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E o tema da pregação de Paulo era apenas um: a cruz de Cristo. Ele mesmo afirmou acerca desse tema, por exemplo, no verso 23 que nós lemos, ele diz assim: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. E continuando no capítulo 2, verso 2, ele também diz assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E ainda em Gálatas capítulo 2, 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é, o evangelho que Paulo pregava era simples, era a mensagem da cruz. Digam, mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é o próprio evangelho em sua plenitude. Isso significa que a palavra da cruz é revelação de Deus centrada na obra de Cristo. A obra de Cristo é que Ele encarnou, Ele foi crucificado e que Ele ressuscitou. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela fala unicamente de Cristo. Na mensagem da cruz não há espaço para qualquer habilidade ou realização do homem. A mensagem da cruz não se fundamenta em capacidade de pensar ou de sabedoria humana, mas exclusivamente no propósito eterno de Deus. A mensagem da cruz, ela também não é agradável à vontade ou gosto dos homens. A mensagem da cruz não é uma palavra de autoajuda, ou pelo contrário, quando a mensagem da cruz, ela é pregada de forma plena, ela é motivo de ofensa. Sim, a mensagem da cruz ofende o pecador, porque expõe
a sua miserabilidade humana de não ter capacidade alguma para se salvar a si mesmo. Ela escandaliza alguns e não faz sentido algum para outros. A palavra do Senhor, no verso 2 na Bíblia Viva, a mensagem da cruz parece absurda para os judeus, porque eles desejam um sinal do céu como prova de que a pregação que está sendo feita, ela é verdadeira. E ela é ridícula para os gentios ou os gregos, porque eles creem somente naquilo que concorda com a filosofia de que eles parecem sabedoria. Certa vez, eu estava conversando com uma pessoa muito querida nossa, lá do trabalho, e ela disse assim, por que, Misael, essa palavra pecado, ela incomoda? Será que não há uma outra palavra para substituir essa palavra pecado? De acordo com a palavra de Deus, a mensagem da cruz, ela causa 2 tipos de reações nos homens. Primeiro, aos que se perdem e a despreza, ao enxergá-la como loucura. E a outra reação são os que são salvos ao enxergá-la como sabedoria e poder de Deus para a salvação. Eu queria falar no primeiro tópico aqui sobre a simplicidade que é o Evangelho. O Evangelho, ele é muito simples. A palavra Evangelho, como você já conhece, significa boas novas, ou então boas notícias. A boa notícia é que através da cruz de Cristo, todas as pessoas podem ser perdoadas dos seus pecados, podem ter seu relacionamento com Deus restaurado, e ainda depois da morte pode ressuscitar e ter uma vida eterna com Deus. Aleluia! Aleluia! O verso 17 diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que eu não anule a cruz de Cristo. O que Paulo está querendo dizer é que a mensagem da cruz, o Evangelho, ela é muito simples. E apesar da sabedoria que ele tinha, ele não ia usar sua sabedoria humana para que não anulasse a simplicidade que é as boas notícias do Evangelho. Não existe evangelho sem cruz. A mensagem da cruz é a boa notícia que temos de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Somos perdoados, libertos e salvos pelo evangelho da cruz. Essa mensagem, ela é tremenda e também simples. Não há grandes mistérios. Jesus, por amor, ele morreu em nosso lugar, pagando a dívida de pecado que pesava sobre nós. E aí, todo aquele que entende essa verdade se reconhece pecador e decide entregar sua vida a Jesus. Esse será salvo. Romanos 10, 9 diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa mensagem é poder de Deus para todo aquele que crê. Pois bem, mas vamos falar da soberba daqueles que se acham sábios, como Paulo falou aqui.
Ora, por causa da sua essência, a mensagem da cruz é loucura para os incrédulos. Quando Paulo escreve que a palavra da cruz é loucura, ele se refere, irmãos, à expressão débil mental mesmo. Loucura aqui se refere a débil mental. Com isso, a sua intenção, ela é muito clara. Ele pretende enfatizar o contraste que há entre a mensagem da cruz, que tem como fonte o próprio Deus, em relação à sabedoria da mente humana. A mensagem da cruz, ela aponta para Cristo, que sofreu a morte de um criminoso. A morte de um criminoso era algo vergonhoso. E aí os descrentes não aceitam essa mensagem, porque é vergonhoso. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela é vergonhosa, ela afeta o destino eterno dos homens. Exatamente por isso, pela ótica, pela visão da sabedoria humana, a mensagem da cruz ela é loucura para os que se perdem. Essas pessoas entendem que elas entendem que a ideia de um Messias que morreu crucificado como um criminoso, como é que pode prover salvação para as outras pessoas? Esse pensamento é insano para elas. Parece loucura que um crucificado, condenado e morto venha salvar outras pessoas. E aí, quando Jesus estava lá na cruz, as pessoas provocavam o Senhor, dizendo assim: salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz e creremos em ti, debochando da mensagem da cruz. No contexto dos crentes de Corinto, seus contemporâneos gregos enxergavam Jesus como simplesmente um delinquente, ou então um escravo que foi arrastado para fora da cidade para ser crucificado numa condenação horrível e vergonhosa que era a cruz. Antes da crucificação, a condenação de morte era a forca, mas a forca era rápida. E aí os romanos inventaram a morte pela cruz, porque fazia o condenado sofrer. Como o pastor falou de domingo aqui, acho que foi domingo, fazia o condenado sofrer. Ele estando com os pés cravados e as mãos cravadas, o corpo dele era jogado para frente, aí ele morria sem ar, e quando ele tentava voltar para respirar, as mãos e os pés doíam. Era uma morte vergonhosa e cruel. Mas no fundo, essa é exatamente a visão que todos os incrédulos possuem acerca de Cristo. Eles os enxergam como um fraco, ou simplesmente como mais algum criminoso que desrespeitou as leis de Roma e foi crucificado. É por isso que Paulo, ele escreve que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Essas pessoas não estão correndo o risco de se perder, mas estão realmente se perdendo.
Os que rejeitam a Cristo estão literalmente num processo de destruição. O efeito de rejeitar a mensagem da cruz é a condenação eterna. O evangelista João, ele diz assim: quem nele não crê é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está julgado, não precisa fazer nada. Isso se chama soberba. Se chama soberba. Eles têm tudo para se salvar, mas se mantém ali soberbo e resistindo à verdade. A soberba é um sentimento diabólico. Foi a soberba que fez com que Lúcifer fosse expulso da presença de Deus e se tornou hoje o que a gente chama de diabo, quer dizer, inimigo de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pois é justamente a soberba que impede que muitas pessoas de aceitarem a mensagem da cruz. Para ela, tudo isso não passa de uma loucura. Elas se acham autossuficientes, acham que podem guiar suas próprias vidas sem precisar da intervenção de Deus. E há até aqueles que nem se sentem pecadoras ou pecadores, ou carecem da graça de Deus. Muitos se julgam sábios, eruditos, outras esperam sinais milagrosos de poder para poder crer, ou procuram entender o evangelho baseado na sua sabedoria. Para tais pessoas, eles são sábios. E os crentes é que são os loucos. Mas Deus não leva em conta a sabedoria humana. Pelo contrário, a salvação é para aqueles que pela fé creem na loucura da pregação. Glória a Deus, glória a Deus. Já que o evangelho é simples, Deus escolheu então os simples para salvar, e não os sábios que se acham sábios. Se por um lado, para muitos a mensagem da cruz é loucura, para outros a mensagem da cruz é poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os salvos, a mensagem da cruz é uma mensagem poderosa. Não se compara a qualquer filosofia proferida por qualquer grande filósofo da terra. Nem se compara. Ao falar dos salvos, Paulo ele usa o verbo no particípio presente. Ele literalmente diz assim: mas para nós que estamos sendo salvos, digo assim, sendo salvo. Amém. Aleluia. Com isso, Paulo ele está dizendo que há um processo na salvação do crente. Há um processo até alcançar a plenitude. Quando vier o grande dia do Senhor, quando Ele vier buscar a sua igreja. Desde o momento, significa que desde o momento que o crente entrega a sua vida a Jesus, confessa a Jesus, ele é salvo. Naquele momento ele se torna um filho de Deus.
naquele momento ele recebeu a redenção pelo sangue de Jesus. Ele recebeu paz com Deus. Ele é salvo. Mas também ele continua sendo salvo através da santificação pela mensagem de Deus que ele vai ouvindo e vai vivendo dia a dia. Ele vai sendo santificado até, irmãos, quando ele será salvo, quando o Senhor Jesus vier em glória buscar a sua igreja. Ele está sendo salvo. Para os salvos, a bendita mensagem da cruz é poder e sabedoria de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem da cruz tem poder para vivificar o homem morto nos seus delitos e pecados. A mensagem da cruz transporta o pecador da morte espiritual para a comunhão com Deus. Ele antes estava morto espiritualmente, mas a salvação o vivifica. E ele tem comunhão com Deus. Então, o que acontece? Deus chama as pessoas simples para receberem a mensagem do Evangelho. É por isso que o texto, do verso 26 ao 29 diz isso. Se você faz parte desse grupo de pessoas simples, talvez sem muita instrução, sem muitos recursos financeiros, não estranhe que Deus tenha um chamado para você. Ele costuma agir assim para envergonhar os sábios desse século. Às vezes você diz, eu não tenho leitura nenhuma. E quando você abre a boca para testemunhar, o poder de Deus faz maravilha. Como acontecia com os apóstolos, alguns deles pescadores. Nunca tinha frequentado uma faculdade, certamente. Mas quando abria a boca para testemunhar do Evangelho de Deus, as maravilhas aconteciam. Nunca use a sua simplicidade como desculpa para achar que Deus não tem um propósito especial na sua vida. Porque certamente Deus tem. Basta você se render a Ele, e Ele fará de você alguém especial no seu reino. Também nunca ache que você está em Cristo por merecimento seu. Não. É sempre pela graça e pela misericórdia de Deus. A palavra do Senhor diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É o quê? É um dom, é um presente de Deus. Não é porque a gente merece. Então, irmãos, conhecendo isso, não ligue para quem acha que você é louco. Esteja nem aí. Porque desde os tempos do apóstolo Paulo, havia aqueles que achavam que esse negócio de ser crente e seguir Jesus, de crer na eternidade, de crer na existência do céu, era uma tremenda loucura, E hoje também não é diferente. Não faltarão pessoas dizendo que você enlouqueceu, agora que você é crente e quer servir ao Senhor, que vai viver uma vida de santidade, de compromisso com Deus. Geralmente ele diz assim, agora virou santo, como querendo voltar, como querendo reportar o seu passado, o nosso passado. Agora é crente e virou santo. Virei mesmo. Vão achar que você é louco ou louca
porque está praticando todos os dias alguma atividade na igreja. Aí domingo você está na igreja, né? Aí na segunda está no discipulando casais. Aí na terça você está no GV. Na quarta você está no culto dos impossíveis. Ô glória! Na quinta tem edificado das mulheres. No sábado tem edificado dos homens. Tem o conectado. E endoidou. Aleluia. É poder de Deus, irmãos. Essa é a promessa. Você se rende à mensagem da cruz. Você pode até ser perseguido, mas o poder de Deus se manifesta na sua vida. No instante vai aparecer alguém, né, com problema. Irmão, ore por mim. Tem experiência disso. Alguém que se diz ateu, diz, irmão, ore por mim, que eu estou com uma dificuldade. O poder de Deus se manifesta. Mas só que Deus não quer só curar, não. Deus não quer resolver só aquele problema imediato, não. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela foi curada ali no momento que tocou no manto do Senhor. Aí Jesus disse, quem me tocou? Quem me tocou? Ela não podia nem se apresentar, porque era imunda. Aí, com muita dificuldade, ela, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, não esteja só curada desse teu mal, mas tu estás salva. Deus quer uma relação com as pessoas, relação com o ser humano, não apenas de curar, não apenas de resolver um problema, mas de salvação com essa pessoa. É assim, as pessoas reagem. Foi assim com o apóstolo Paulo e com todo discípulo de Jesus. Por onde eles passavam, o poder de Deus era manifesto. Era assim e será assim também com você. As pessoas verão que há algo diferente na sua vida. Há o poder de Deus em sua vida. Concluindo, irmãos, os incrédulos, eles olham para a mensagem da cruz como loucura. Então, pela sua própria responsabilidade e por causa da sua própria teimosia, eles não se arrependem dos seus pecados. E aí eles perecem. A sabedoria e a inteligência de tais pessoas, né? Elas se orgulham, mas são desprezadas por Deus. Já os crentes, eles são salvos ao receber a mensagem da cruz, como sabedoria poderosa da parte de Deus. Mas eles não possuem motivo para se gloriar a si mesmos, não. Os salvos, eles não têm mérito algum na salvação, pois os méritos são todos de Cristo. Porque se eles recebem a mensagem da cruz para a salvação, é porque primeiro foram chamados pela graça de Deus. Possamos meditar como o apóstolo Paulo: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A mensagem da cruz, ela gera pelo menos 3 ações: arrependimento, transformação e reconciliação com Deus. A palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 2, verso 13, nos diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Existia uma promissória que a gente jamais podia pagar. Jamais, por toda a vida que a gente vivesse, por todo o dinheiro que a gente pudesse juntar, jamais pagaria. O que foi que Jesus fez? Rasgou aquela promissória, encravou lá na cruz. Consumado. Então, que possamos entender que a mensagem da cruz é uma mensagem centralizada no amor de Deus para com a humanidade. E a você que está aqui, que ainda não tem esse encontro de salvação com o Senhor, 4 mensagens para você refletir neste momento. Primeiramente, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, deixe de soberba, mas tenha vida eterna. A segunda mensagem é que o homem é pecador e ele está separado de Deus. Também a palavra do Senhor diz assim: pois todos pecaram e necessitam, carecem da glória de Deus. O Senhor olhou lá do céu para a terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer. Todos necessitam da graça e da salvação do Senhor. Em terceiro lugar, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Só Jesus, né? A palavra também diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não adianta, só Jesus. E finalmente, é preciso receber Jesus para tornar-se um filho de Deus, porque também está escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.